É sempre um prazer vir aqui no 247. Adoro aqui, e principalmente falando com um monstrão, né? Aí é que é melhor ainda. Tiago, porque eu perguntar para você, antes de entrar, por que você está achando, a avaliação que você faz desses 4 meses do governo Lula, e como é que você viu a aprovação pela Câmara por uma larga maioria da MP que reestrutura o governo? Tá caminhando aos poucos, né? O Congresso começou a tentar enquadrar o governo Lula cada vez mais, fazer chantagem. Eu vi que a imprensa começou a jogar gasolina na fogueira, começaram a comparar o Arthur Lira ao Eduardo Cunha, o Lula a Dilma, e aí chegou o momento em que o Lula mostrou que ele não é a Dilma, que ele é um articulador muito bom. Ontem o Arthur Lira teve uma péssima noite. O momento mais feliz da noite foi ver a carinha de bunda do Arthur Lira, quando ele teve que articular votos para o Lula. 337 votos foi o tamanho da derrota do Arthur Lira, e ele teve que engolir. Por quê? Porque o Arthur Lira, ele acha que ele pode enquadrar o governo, que ele vai ser o imperador do Brasil, só que o Arthur Lira, ele tem o rabo preso, né? Mas muito preso. Então, é assim para pegar o Arthur Lira. Tanto é que hoje a Polícia Federal já prendeu 2 aliados do Arthur Lira, que eu vou falar, ô Joaquim, se eles fizerem uma delação premiada, o Arthur Lira vai direto para Papuda. Aí ele vê se ele tem poder de articulação lá na Papuda com os outros presos. É isso que vai ser para ele. Ótimo. Quer dizer, a gente sabe, a Dilma não tinha a mesma habilidade do Lula de jeito nenhum. O Lula é um grande articulador político, um grande político, né? E agora, o Arthur Lira é, de fato, um herdeiro, né? Vamos chamar, um herdeiro político do Eduardo Cunha, nos seus métodos, do tipo de liderança que ele exerce os outros parlamentares, não é? Sim, a maneira dele ser presidente da Câmara é bem parecida com a do Eduardo Cunha, a maneira de chantagear o governo, de pegar tudo que pode para ele, de exigir emenda, exigir bilhões, exigir ministério, exigir tudo que dá para exigir. E veja que mesmo com tudo isso, o Brasil consegue caminhar pouco a pouco. Ontem anunciaram que estamos no menor desemprego desde 2015, ou seja, todo o período nefasto do golpe de Estado, do Michel Temer, do governo fascista do Bolsonaro. Nenhum deles conseguiu um desemprego na taxa tão pequena como a que o Lula está conseguindo agora, ou seja, voltamos aos tempos de Dilma, de desemprego dos tempos de Dilma, e tende a diminuir. Aí hoje mostra que o PIB do Brasil cresceu quase 2% em apenas 3 meses. Aí os bolsonaristas ainda falam, mas quem está puxando é o agro, mas o agro não puxava o PIB quando o governo Bolsonaro, né? Só puxa quando é governo Lula. Exatamente. Mas o Lula já falou sobre isso no outro governo. O governo Lula vai bem por causa do boom das commodities, falava na época. Eu falei, eu sou pé quente. A que você atribui o crescimento do Brasil nesses primeiros meses? Crescendo 1,9, quase 2. Aquilo que o Haddad falou, tinha gente, analista, que dizia que talvez o Brasil nem crescesse este ano. Sim, Outros sim. falavam que cresceria no máximo 1. Pelo trimestre foi o dobro disso, e o Haddad fala que ele acha que vai crescer 2 e ainda é pouco. É capaz de crescer até mais do que o Haddad está falando. O fato é que o Brasil voltou a ser governado por gente séria. O Lula está conseguindo fazer com que os preços baixem, preço da carne, preço do óleo de soja, do arroz, de muita coisa. Ainda não está chegando no nível que deveria estar, mas está baixando pouco a pouco. E isso faz com que o Brasil vá crescendo. A única notícia que não é tão boa é que a indústria cresceu só 0,6. Se pensar, acabei de falar que o PIB do Bolsonaro no ano inteiro de 2019 foi 0,7. A indústria, que é o setor mais importante, cresceu 0,6 só em um trimestre, a coisa está melhorando. Tá ótimo. Aí você lembra, né, Tiago, aí eu quero entrar um pouco na sua militância. A gente lembra Sim. que o Brasil cresceu entre 2003 e 2013 em média 4,1%. E começa a ter dificuldade em 2014, quando surge a Lava Jato. E a Lava Jato criminalizando a política e tendo como alvo o governo, na época o governo da Dilma. Você falou, a gente fala que ela não tem a mesma habilidade do Lula na questão política, e é verdade. Agora, o governo dela tinha a menor taxa de desemprego pesquisada pelo IBGE, era praticamente pleno emprego, né? Então, eu pergunto para você se a tua atuação na rede social, você é um grande influenciador, reconhecido por todos, pela direita, extrema-direita, pela esquerda, como alguém que repercute bastante.
E eu me lembro de ter visto seus vídeos muito tempo atrás, e eu falei, nossa, que interessante, né? Análise, capacidade de análise muito boa. E eu pergunto, quando é que você despertou para a necessidade de estar também entrando neste debate? E por que é que você entrou? Bom, foi em 2013, quando começaram aquelas jornadas de junho de 2013, que parte da esquerda ainda glorifica esses tempos aí. Eu lembro que em determinado momento eu percebi, pô, peraí, isso aí é golpe. Isso aí é golpe. Então, não é por 20 centavos, é por saúde, educação. Naquele mesmo dia, eu criei o domínio lá, plantãobrasil.net. Naquele mesmo dia, eu comecei a criar o site. Depois de uma semana, o site já estava no ar. Eu falei, agora eu vou fazer militância, além do meu trabalho. Eu tenho trabalho e tudo mais, mas agora eu vou fazer também militância política. E aí, logo que assume o Bolsonaro em 2019, eu falei, putz, vou ter que eu aparecer na frente da câmera agora, porque não tá adiantando só as redes sociais. Eu vou ter mais alcance se eu falar no YouTube, se eu começar a aparecer, se eu usar a minha imagem. E aí eu criei o Plantão Brasil em janeiro de 2019. Eu tentei criar o canal várias vezes, mas o YouTube nunca monetizava. Aí só em abril é que eu consegui criar o canal mesmo, que é o canal atual, Plantão Brasil. Eu até coloquei nome Thiago dos Reis, outros nomes, mas não dava certo. Aí eu criei o Plantão Brasil em abril mesmo, foi que começou de Foi ali. 2019. Eu sou especializado, eu consigo fazer com que alguma coisa alcance muita gente. Por isso que eu sempre falo de comunicação. Eu acho que em 2019 quase ninguém falava de comunicação na esquerda. Eu comecei a falar isso, porque como é a minha especialidade, eu via que não estava sendo feito. Eu via que muita coisa simples de fazer, que deputados que têm aí assessorias de comunicação, o próprio PT também, que tem uma comunicação, assim, tem verba para isso, não faziam. Eu ia lá e batia nessa tecla e falava, ó, gente, o Bolsonaro foi eleito com rede social, a esquerda tem que começar a ir para cima desse pessoal. Tanto é que ano passado eu ia ser candidato, eu falei, ó, não vou gastar um centavo e vou fazer a campanha 100% online, eu não vou nem sair na rua, eu vou mostrar que dá para ser eleito sem tirar o bumbum do sofá. Então, esses aí que saem, ficam peregrinando para cima e para baixo, imagina se eles tivessem também uma comunicação assim, eficaz. Eles vão ter muitos votos. Que interessante. Mas antes, você fazia, era questão comercial, era um trabalho de publicidade mesmo, né? Antes Sim, de sim. fazer comunicação e marketing político. Sim, sim. Aí depois a parte de política eu fiz porque tem o Plantão Brasil, começou a ter o canal também do Plantão Brasil, e aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Ainda a esquerda não aprendeu, né? Pelo menos os progressistas, vamos chamar assim, a lidar com rede social. A extrema-direita Não. aprendeu muito, e ela faz muito. Um compartilha o outro, e pelo menos você é um especialista nisso, mas é o que eu Sim. observo. Estou Eu, certo? eu, tá corretíssimo. Primeiro, eles fazem isso, de um compartilhar o outro. Segundo, o governo Bolsonaro, durante o Bolsonaro promovia youtubers e comunicadores que ninguém conhecia, gente que tinha 1.000 seguidores. De repente, em questão de semanas, estava com mais de 1 milhão. Por quê? Porque o próprio Jair Bolsonaro e os filhos dele iam promovendo esse pessoal aí. E aí eles cresciam. Aí, como eles tinham comunicadores da confiança deles, que eram promovidos e que tinham um alcance muito grande, eles conseguiam levar a versão deles para muita gente. E eles furavam a bolha, eles fazem isso até hoje. Hoje tem aí dezenas de parlamentares de esquerda que não tem nem sequer uma assessoria de comunicação. Aí eu tenho muitas críticas à SECOM, tudo mais, durante o governo Lula, sim, mas tem dezenas de parlamentares com uma verba muito grande para isso. Para quem não sabe, cada parlamentar tem mais de 130 mil reais por mês para contratar assessoria. Os parlamentares de extrema-direita usam quase toda a verba para comunicação. Quer dizer, imagina você ter 130 mil por mês para você contratar assessores de comunicação, gente para fazer corte de vídeo, para colocar no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, para fazer meme. Quando eles fazem meme, eles não fazem um meme sobre uma coisa, eles produzem 10, 15, 20, com todos os ângulos possíveis, com todos os argumentos possíveis do assunto, para que se um deles não te convence, algum dos outros vão te convencer da versão deles. Ainda tem o fato de que eles não têm pudor nenhum em mentir, né? Então, ainda tem mais essa vantagem para eles. E isso se deve a uma ação organizada, é isso? Entenderam que essa é a estratégia para aumentar o alcance, é isso? Ou para ter um êxito político? Sim, sim. O Gabinete do Ódio, tudo que eu li, começou em 2013,
com o Carlos Bolsonaro e com aqueles 3 assessores que trabalhavam lá no Palácio do Planalto durante o governo Bolsonaro. Eles foram crescendo até o momento que conseguiram eleger um presidente da República e a maior bancada. E aí chegou 2022, elegeram de novo a maior bancada, 99 deputados, fora os que estão em outros partidos que apoiam o Bolsonaro. Tudo baseado em comunicação. Aí quando você vai ver o ranking, tem um ranking lá dos políticos com maior relevância nas redes sociais, dos 20 primeiros tem um de esquerda que é o Boulos, o resto que é o Janones. O Boulos não está mais no top 20, quer dizer, ninguém. A esquerda está levando uma surra, mas é uma surra daquelas bem dadas, viu? Nossa, o que é o top 20? Para a gente entender. O top 20, a Folha divulga, eu não lembro qual é a empresa que faz, acho que é a Quest, é um índice de popularidade digital, que aí mostra a relevância dos parlamentares. Dos 20 parlamentares, aí conta deputados e senadores, com maior relevância nas redes sociais, só tem um que é de esquerda, que é o Janones. O resto são todos à extrema-direita, todos. Nossa, então está pesquisado já, bom, eles estão com presença na rede, e a rede hoje em dia é a rua, né? É a praça, sim, é a arena, né? Exato, está provado e comprovado. Eu lembro que até 2020, eu lembro que o Lula tinha acabado de ser, ele foi solto em novembro de 2019, né? Eu lembro que no comecinho de 2020, ainda antes da pandemia, eu fazia vídeo falando, gente, tem discurso aí de gente do próprio Lula e de gente do PT dizendo que temos que voltar para a porta das fábricas. Meu Deus do céu! Tá todo mundo com o celular na mão hoje em dia, pô. Você não tem que ir na porta da fábrica, você não tem que, literalmente, você não tem que tirar o bumbum do sofá para fazer política e para alcançar milhões de pessoas. Olha o alcance que tem o Plantão Brasil. Eu não estou nem no Brasil. Eu estava na Espanha uma semana atrás, na Polônia outro dia, no México outro dia, não sei onde, e as pessoas do Brasil me assistem. Quer dizer, não precisa ir na porta da fábrica. Que coisa, é verdade. Já gravei no aeroporto, uma vez eu gravei na frente de um cemitério, não dava nem para ver a minha cara, e o vídeo teve mais de 100 mil visualizações. E aí eu lembro que eu usei aquele vídeo como exemplo para falar para o pessoal do PT. Toda vez que eu falava com eles, gente, vocês querem fazer mega produção, gastar um dinheirão nisso, câmera de primeira linha, microfone, olha isso aqui, meu, não dá nem para ver a minha cara. Um vídeo com um celular à noite, no escuro. Legal. E fala um pouco da tua vida, Tiago. Eu gosto de conversar com as pessoas aqui nesse horário, para as pessoas conhecerem mais. Eu fui começando a ter ali uma mente política mais para a esquerda. Eu fui vendo o governo Lula, tudo mais. 2005, eu acreditei no escândalo do Mensalão. Eu tinha 17 anos, eu acreditei naquele escândalo todo. E aí foi ali, eu lembro que os meus pais estavam Jovem Pan o dia inteiro, 24 horas por dia. Aí foi ali que eu comecei a pensar, peraí, isso não faz sentido. Maior escândalo de corrupção. Peraí, o Fernando Henrique roubou pra caramba, esse Mensalão aí. Aí eu comecei a ler. Falei, pô, mas não é nem dinheiro público isso aí. Aí foi passando o tempo, eu falei, mas peraí, não tinha nem compra de votos? Como é que chama de mensalão um negócio que não tem compra de votos? E que não tem dinheiro público? Peraí, aí que eu comecei a ficar cada vez mais de esquerda. E quando eu fui vendo os avanços do governo Lula, aprendendo sobre o imperialismo norte-americano, sobre como o mercado financeiro e as grandes empresas norte-americanas manipulam a imprensa, inclusive chegando a pagar jornalistas da imprensa para produzir a versão deles, aí abriu mesmo a cabeça. Aí comecei a ler sobre golpes de Estado, tudo mais, aí pronto, aí eu comecei a ficar bom, a ter mais a formação política que eu tenho hoje, até que chegaram as jornadas de 2013. Eu falei, putz, grila. E eu lembro que na época o Facebook era muito utilizado. As pessoas começaram a ter smartphone em 2013, 2014, e aí o Facebook bombou, estava bombando demais. E na época quem tinha alcance no Facebook era uma página chamada TV Revolta. Tudo que eles publicavam tinha 1 milhão de curtidas, alcançava todo mundo. E era só fake news contra o governo Dilma. E eu ficava revoltado que nem o governo Dilma fazia nada, nem ninguém da esquerda fazia nada. Eu falei, peraí, essa parte de rede social eu já entendo desde o Orkut. Agora que a Facebook está mais fácil, porque era fácil na época você alcançar milhões de pessoas no Facebook com pouquíssimo investimento. Falei, agora que está mais fácil, então eu vou para cima deles eu mesmo, já que ninguém está fazendo, faço eu. E aí eu comecei com o site do Plantão Brasil, criei o aplicativo do Plantão Brasil, acho que até hoje na esquerda é o único aplicativo que tenho, se tiver outros, foi o primeiro do Plantão Brasil lá atrás, 2013, 2014, foi quando eu lancei o aplicativo, um pouquinho depois de lançar o site. E aí
foi indo a coisa, eu cada vez fui me interessando mais sobre política. O único momento que eu realmente parei, que eu realmente não lia mais sobre política, foi em 2015. Logo depois que a Dilma ganhou a eleição, falei, pronto, Dilma ganhou a eleição, ok, tá superado isso aí, não preciso mais ler nada. Aí, de repente, passam 6 meses, eu leio que tá para ter golpe. Putz, vou ter que voltar a falar de política. O seu despertar foi por conta própria, foi observando, né? É isso.